pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Dr. Rodrigo Rosa de Lima, sou médico urologista, presidente da Seccional Goiás, da Sociedade Brasileira de Urologia. Estou aqui com meu amigo Dr. Alexandre. Alexandre, por favor, se apresente. Prazer estar aqui, Rodrigo. Alexandre Marchiori, presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional Goiás, e é uma honra aí a gente estar nesse momento aqui nessas campanhas tão emblemáticas aí, Outubro Rosa, Novembro Azul, para trazer informação aí para o nosso público. Essa foi uma oportunidade que nós pensamos em conjunto com a Unimed, de que nós conseguíssemos integrar a Sociedade de Mastologia e a Sociedade de Urologia para que a gente possa falar de temas tão importantes como saúde da mulher, saúde do homem. Agora nós vamos encarar 2 meses muito importantes para falar de prevenção de saúde. Então vamos falar bastante aqui de Outubro Rosa, com saúde feminina, e de Novembro Azul, com saúde masculina, num enfoque da próstata. A nossa ideia é trazer informação de qualidade para a população e sanar dúvidas para que a gente possa ajudar os nossos beneficiários. Isso aí. E por que a gente fala disso, né? Nós estamos falando dos 2 cânceres mais comuns em determinados específicos gêneros, né? Na mulher, nós estamos falando do câncer de mama. Em 2020, Rodrigo, chegou até, inclusive, estar à frente tirando os cânceres de pele, não melanoma, que são os mais frequentes, mas são cânceres de um potencial maligno não tão importante. O câncer de mama chegou a ficar na frente do câncer de pulmão, que acomete os 2 gêneros, masculino e feminino. Então nós estamos falando de um tipo de câncer extremamente prevalente. E a gente tem que trazer a consciência, porque é um tipo de câncer que a gente consegue, quem sabe às vezes prevenir, mas muitas vezes salvar vidas, curar. Desde que diagnóstico precoce. E esse é o papel que se idealizou esses meses temáticos, né? Da gente lembrar de que fazendo exames preventivos, fazendo exames rotineiros, nos dá a oportunidade de fazer diagnósticos cada vez mais precoces, aumentando bastante a chance de cura. E na próstata, como é que tem sido? Legal. Sempre tem um tópico que eu trago nas consultas, Alexandre. As mulheres, elas têm um ginecologista, né? A criança tem um pediatra, a melhor idade tem um geriatra, e muitas vezes o homem não tem um médico para chamar de seu. Não é incomum eu atender no consultório pacientes com 40, 45 anos de idade, que a última vez que tinha ido a qualquer médico foi com 12, 13, 14 anos, quando os pais ainda levavam ao pediatra. E aí o homem começa a ouvir falar sobre próstata, começa a se preocupar com o coração, e aí ele vai procurar um urologista, mas ficou aquele ato muito longo ali, muitas vezes 20, 30 anos sem uma avaliação de saúde, fazendo exames gerais mesmo. Eu falo para o paciente que o Novembro Azul é uma oportunidade dele checar a saúde como um todo, avaliar colesterol, avaliar a glicemia, poder fazer uma aferição da pressão arterial. Então muitas vezes o paciente vai focado apenas naquela questão do câncer de próstata, e a nossa abordagem é muito mais abrangente, né? O homem, ele não se cuida tanto como a mulher. Então as mulheres, elas já têm um ginecologista desde mais jovem, né, Alexandre? Ela já tem o hábito de procurar um médico, fazer exames gerais de saúde, né? E eu acho que essas campanhas, o principal enfoque que a gente tem que dar nelas é essa promoção da saúde. Claro que a gente quer tentar diagnosticar casos de pacientes com tumores em fase inicial, que você vai trazer uma taxa de cura mais elevada, mas é importante que as pessoas coloquem em mente esse dado, né? Vamos procurar um médico, vamos ter um médico para cuidar da nossa saúde desde uma idade mais jovem, que a gente vai ter taxas melhores de sucesso em qualquer tipo de tratamento que a gente for fazer, né? Excelente. E eu acho muito importante também esse tipo de campanha, Rodrigo, e parabenizar muito a Unimed, a iniciativa da Unimed, porque nosso papel aqui também não é só falar de diagnóstico precoce. Eu acho que uma atitude muito importante é que a gente consegue minimizar a chance de desenvolver esse tipo de doença cuidando lá em casa, com uma alimentação adequada, equilibrada, colorida, com atividade física. O ano passado, inclusive, com o apoio da Unimed, a gente realizou o Pink Hour, que foi uma iniciativa muito legal, que a gente levou para os bares de Goiânia a possibilidade da gente fazer drinks rosas temáticos, lembrando, sem álcool. Por quê? Porque o álcool aumenta muito a chance de cânceres, e de mama em especial, né? Então, atividade física, manter-se magra, perder peso quando necessário, evitar álcool, evitar o cigarro, são atitudes que realmente impactam na chance da pessoa não vir a desenvolver câncer. E a gente precisa, na população-alvo, rastrear. E o rastreamento
Depois tenho dúvidas até, né? Tô na faixa ali dos 45 anos. Tá na hora. Né? Mas como funciona para as mulheres? A recomendação que as mulheres devam iniciar seus exames de rotina aos 40 anos. Aos 40 anos significa que mamografia, um exame físico bem feito, quando necessário a gente complementa exames com ultrassom, eventualmente uma ressonância, quando suspeita uma biópsia, anualmente os exames de rotina. Existe muito debate a respeito de idade para se iniciar, inclusive recentemente agora a gente conseguiu incorporar isso para o Ministério da Saúde levar até para a população SUS a mamografia indicada após os 40 anos. Porque realmente é impactante, a gente tem abaixo dos 50, 27% da população com câncer de mama iniciando câncer de mama antes dos 50 anos. Como não rastrear essa população? Então, é muito importante que a gente faça esses exames periódicos, mas que também a gente tenha hábitos saudáveis. Isso também impacta na nossa chance, população masculina, de não desenvolver esse câncer também tão frequente de próstata? Impacta bastante, Alexandre. Tem uma frase que eu falo muito para os pacientes: tudo que é bom para o coração costuma ser muito bom para a próstata. Tem até uma figurinha clássica, né, de um coração com bigode. Então isso ajuda o paciente a lembrar que bons hábitos de vida vão levar esse paciente a ter um menor risco de câncer de próstata. Um paciente que durma bem, que tem uma alimentação saudável, com menos gordura, com menos açúcar, que tem um peso adequado, que faça atividade física de modo regular. Existem estudos que mostram que sobrepeso e obesidade são fatores de risco importantes para o surgimento de diversos tumores no nosso organismo, inclusive mama, inclusive próstata. Então, tudo que você está fazendo para cuidar do seu coração, você está fazendo também para reduzir o risco de desenvolvimento de câncer nesses dois órgãos também. Por que a gente faz rastreamento de algumas doenças, né? A gente está falando de rastrear câncer de mama, rastrear câncer de próstata. O que é o rastreamento? É você ir atrás de um diagnóstico de uma pessoa que não tem sintoma. Quando eu falo de câncer de próstata, 90% dos casos de diagnóstico de câncer de próstata em fase inicial são assintomáticos. O câncer de próstata é uma doença que pega a parte mais periférica da glândula, da próstata. Ele não afeta o canal da urina em grande parte dos casos, então o paciente não vai ter sintoma. Se você for esperar ter sintomas para urinar, para buscar ajuda e diagnóstico de câncer de próstata, provavelmente essa doença vai estar num estágio muito mais avançado. Então é por isso que nós fazemos rastreamento. O que as principais sociedades de urologia do mundo inteiro, né, as 3 principais sociedades de urologia, a Sociedade Americana, Europeia e a Sociedade Brasileira de Urologia, preconizam para rastreamento? Que todo homem a partir dos 50 anos de idade, ou naqueles pacientes que tenham fatores de risco, e aí em quem tem fatores de risco a gente começa esse rastreamento aos 45 anos, que eles busquem um urologista para poder fazer os exames de rastreamento para câncer de próstata. Quais são esses grupos de câncer de fatores de risco? Pacientes negros, obesos e principalmente histórico familiar de câncer de próstata. Quem tem um pai ou um irmão com diagnóstico de câncer de próstata tem uma chance 3 vezes maior de apresentar esse diagnóstico também, tá bom? Então, Alexandre, acho que esses foram os dados iniciais aí principais para a gente falar um pouquinho de rastreio, né? Tirar um pouquinho esses mitos e dúvidas, e acho que a gente volta a se ver em próximos vídeos ao longo desses próximos 2 meses aí de Outubro Rosa e Novembro Azul. Perfeito. E fica aí o chamado para todo mundo lembrar de autocuidado, né? Amor próprio e fazer o que precisa ser feito, porque nessa faixa etária já não somos mais crianças, adulto faz o que tem que ser feito.